O governo federal vai investir entre 25 e 30 milhões de reais para ampliar o uso da plataforma que dá transparência a emendas parlamentares em estados e municípios. Direto agora com o repórter Matheus Dias, chegando com as últimas informações. Qual é, Matheus, a expectativa do Planalto? A medida foi tomada para cumprir uma decisão do ministro Flávio Dino do STF, que sempre esteve no encalço do Congresso Nacional, e agora com essa tentativa do governo de também dar transparência. Bem-vindo, Matheus, boa noite. Tiago, boa noite a você, boa noite a quem nos acompanha, um ótimo final de semana. No caso, sim, foi uma decisão do ministro Flávio Dino, ele que havia pedido para que esses repasses do governo federal a estados e municípios fossem rastreados, pudessem ser justificados e, claro, mais transparentes, porque a plataforma existente, a plataforma transfere.gov, ela contém todos os repasses feitos pela União, mas não continha ali os detalhes, os extratos, o caminho do dinheiro depois que são repassados para estados e municípios. E muitas vezes tinha uma certa dúvida ali da forma como esse dinheiro era usado, do motivo do qual ele era usado, para onde ele era direcionado ali. Então, claro, o ministro Flávio Dino fez essa delimitação agora, colocou essa regra e o governo, como você bem disse, Tiago, vai investir então de 25 a 30 milhões de reais para fazer essa transparência se tornar possível. Agora, na plataforma, então, otimizada, vão ter extratos, vão ter o caminho, né, as transferências bancárias, tanto do governo para estados e municípios, e também os governos municipais, os governos estaduais, eles vão poder colocar os próprios repasses ali, colocar os próprios recibos para onde esse dinheiro foi destinado, no caso. Segundo o ministro Flávio Dino, até o momento são 8 estados que já aderiram a essa nova plataforma, mas a meta é, claro, todos os 26 estados do país, mais o Distrito Federal. Depois, de forma escalonada, todos os municípios também vão entrar nessa plataforma transfere.gov. Primeiro, municípios com mais de 1 milhão de habitantes, depois municípios com mais de 500 mil e depois os municípios restantes, municípios menores, para que todos estejam ali integrados a essa plataforma, de maneira que os repasses do governo federal, tanto ao legislativo quanto às prefeituras, sejam feitos de forma transparente, sejam mostrados ali para que esse dinheiro serviu, né, Tiago? E a meta do governo, a meta estipulada até para o Flávio Dino, é que até 2027 essa plataforma do governo tem ali mais de 300 bilhões de reais em verbas públicas, Tiago. Transparência nunca é demais e aí o governo e os poderes precisam, claro, prestar contas. O Matheus Dias volta daqui a pouquinho com outras informações e pulando o carnaval aqui com a gente nesse sábado para comentar as notícias do dia. O Cristiano Vilela aqui com a gente, como sempre. Tudo bem, Vilela? Boa noite para você. Bem-vindo. Pelo menos na rua você escapou do carnaval, não é? Boa noite. Pois é, Tiago, uma ótima noite a você, a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. E nós estamos aqui, nada de pular o carnaval. Estamos nós aqui nesse plantão do Jornal Jovem Pan. Aliás, eu confesso a você que eu não sou muito bom de carnaval, viu? Eu passo carnaval com a família, passo em casa, ou passeando. Realmente estou fora de muita agitação, muitos bloquinhos, não é comigo não. Bom, então estamos empatados nessa discussão. Mais cedo eu falei com o Eliseu Caetano que estamos aqui no Bloco Unidos do Plantão e começando com essa notícia que o Matheus Dias nos traz, o que me chama a atenção é o seguinte: até para cobrar transparência custa dinheiro, né? Essa plataforma do governo vai custar dinheiro, mas se resolver alguma coisa, o que você acha sobre isso? Exato, Tiago, é fundamental. O governo precisa ter estrutura justamente para demonstrar à sociedade a forma como é gasto o recurso público. Evidentemente, a manutenção de estruturas tecnológicas que permitam, ainda mais hoje em dia, dentro dos instrumentos diversos que se tem hoje, que permitam que o cidadão possa acompanhar os gastos públicos, isso não se faz sem custo. Agora, eu não tenho dúvida que é muito mais barato para o cidadão, é muito mais interessante do ponto de vista financeiro para o cidadão ter esses mecanismos e, de alguma forma, evitar as fraudes volumosas que a gente vê no dia a dia aqui no Brasil, do que acabar economizando com essas questões e ver esses milhões, bilhões de dinheiro público que são destinados à farra, a finalidades em relação às quais o cidadão não pode nem poder avaliar se houve direcionamento para cá ou para lá de uma forma efetiva, de uma forma concreta.
E aquela velha história, se tudo fosse aplicado da forma como deveria, né? Transparência nunca é demais, como a gente destacou aqui, mas se isso fosse feito da forma como deveria, não teria acontecido tudo isso que a gente viu nos últimos anos, principalmente em relação à destinação feita por essas emendas pelo Congresso Nacional. Pois é, Tiago, a gente tem uma subversão completa do papel do Legislativo com relação a essa questão das emendas. Não é papel do Congresso Nacional direcionar emendas, ponto. Isso é algo que foi construído para atender um reclamo político, só que acabou realmente o uso do cachimbo entortou a boca nesse caso. E nós temos um Legislativo que cada vez quer mais e mais e mais recursos. É evidente, isso é uma grande arma do ponto de vista político. Agora, isso não é bom, porque faz com que o Legislativo ele deixe de lado o seu papel fiscalizatório e passe a querer se utilizar desses instrumentos, que são instrumentos adequados ao Executivo, para fazer política. Então nós temos uma verdadeira moeda de troca que faz com que essa relação promíscua, muitas vezes, entre os poderes, acabe ganhando mais força e com isso a gente tenha interesses privados de parlamentares e de grupos políticos que acabam sendo levados mais em consideração do que efetivamente o verdadeiro interesse público.